É, depois de uma entrada chocante dessas, não tem como a gente não ficar impressionado, né? Mas você sabia que uma situação dessa era uma situação que poderia ser evitada? Acidentes como esse acontecem todos os dias e muitas vezes nós ignoramos os motivos pelos quais os acidentes acontecem. Mas aqui com a gente, isso não vai acontecer hoje. Hoje nós vamos mais uma vez falar de acidentes, falar de prevenção de acidentes, falar de maneiras certas de fazer as coisas dentro do nosso ambiente de trabalho. Inicialmente, eu quero desejar muito bom dia para você, meu amigo trabalhador, muito bom dia para você, minha amiga trabalhadora, muito bom dia para você, meu amigo estudante, meu amigo engenheiro, dono de empresa, empresário, empresária, muito bom dia para você, dona de casa, muito bom dia para você que está assistindo o nosso canal RJS Treinamentos e Gestão. Eu sou Ronilson Mendes, seu técnico em segurança do trabalho, e estamos aqui mais uma vez para fazer prevenção, para que situações como essa que você viu nesse vídeo não aconteçam com você. Bom, vou lembrar para você que está nos acompanhando pelo YouTube para não deixar de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o teu like, para que o YouTube entenda que esse canal é um canal do bem, é um canal que vai trazer conteúdo útil para seu dia a dia no trabalho, para o seu dia a dia em casa. Bom, esse é o nosso diálogo diário de segurança, aquele momento que a gente tira para falar de segurança, 10, 15, até 20 minutinhos antes de começar o dia, para que você possa começar preparado. O nosso DDS é o DDS de número 14 e hoje nós vamos falar sobre bloqueio e etiquetagem de energias perigosas. Aquela situação poderia ter sido evitada se aquela atividade tivesse sido bloqueada. E nós vamos entender todo o processo de bloqueio, como funciona, aonde pode ser feito e a maneira correta de fazer. Ok? Vamos lá então. Vamos começar dando ênfase ao assunto, falando do conceito de bloqueio de energias perigosas. Bloqueio e etiquetagem de energias perigosas é a desenergização e segurança de equipamentos, máquinas ou processos, para que a fonte de energia não seja reintroduzida durante a manutenção, reparo ou até mesmo instalação de equipamentos. Mas qual é a diferença entre bloqueio e etiquetagem? Muitas pessoas acham que só o fato de colocar uma etiqueta no dispositivo, aquele dispositivo está bloqueado. Mas existe uma diferença grande. Embora frequentemente misturados, né? Esse misturado aí quer dizer porque os dois trabalham juntos. Os termos bloqueio e etiquetagem não são intercambiáveis, ou seja, por mais que bloqueio e etiquetagem funcionem próximos um do outro, eles não têm a mesma função. Vamos falar primeiro do bloqueio. Vamos diferenciar isso falando do bloqueio. Alguns lugares chamado de lockout. O travamento ocorre quando uma fonte de energia, seja essa energia elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, química, térmica ou qualquer outra fonte de energia, é fisicamente isolada do sistema que a utiliza. Pode ser uma máquina, um equipamento ou até mesmo um processo. Isso é feito usando uma variedade de cadeados e dispositivos de bloqueio mais adequados para as aplicações específicas. Vamos sintetizar isso. Eu tenho lá, por exemplo, que fazer uma manutenção. Vamos pensar a dona de casa, o dono de casa, porque no ambiente de trabalho, às vezes é muito exigido, mas em casa pode acontecer um acidente também. Aí eu tenho lá que trocar um chuveiro ou fazer uma instalação elétrica na minha casa e eu tenho que desligar a energia. Como é que eu vou garantir que enquanto eu estou fazendo essa manutenção elétrica, ninguém vai lá no meu painel e não vai religar a energia? Eu tenho que bloquear. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um dispositivo, nós estamos vendo na foto aí, um dispositivo que vai impedir que aquele disjuntor seja religado enquanto eu estou trabalhando. E para que isso seja eficaz, é necessário que eu coloque o dispositivo, tranque ele com cadeado e esse cadeado não fique próximo de pessoas que são alheias àquela atividade. Aí eu vou garantir que se alguém, por algum motivo,
for lá tentar ativar aquele disjuntor, ele não vai conseguir porque tem um dispositivo bloqueando o acesso dele àquela situação. E esse dispositivo está travado com cadeado. Então, em suma, o conceito geral de bloqueio é esse. Ronilson, mas se eu estiver trabalhando, por exemplo, em um tanque e tenha um líquido perigoso lá, um ácido, uma soda, alguma coisa assim, o processo será o mesmo, só que em vez de ser no disjuntor, vai ser feito no registro aonde o fluido, aquele líquido, passa. Mas entenda, o bloqueio tem que ser feito na fonte de origem da energia. Eu estou bloqueando o disjuntor A, mas o meu disjuntor geral não está bloqueado. Eu posso correr um risco mesmo assim. Então é importante que eu bloqueie da onde a energia principal está saindo. Se eu estou bloqueando uma válvula, mas tem outras várias válvulas que passam por ali, é necessário que você bloqueie a válvula principal antes das outras válvulas. Isso é importante saber. E a etiquetagem. O que seria a etiquetagem? A etiquetagem, ou tagout, é o processo de afixar uma etiqueta que comunica informações importantes sobre o que está sendo feito na máquina ou equipamento e por que isso é importante. Os detalhes que uma etiqueta pode incluir. Pode incluir os avisos de perigo, né? As instruções, por exemplo, não opere, pare, afaste o perigo. O objetivo, né, que seria pelo qual aquele bloqueio está sendo realizado, que pode ser uma manutenção, pode ser uma instalação. A cronometragem. O que seria a cronometragem? O tempo, né, a hora que começou, ou o horário que ele vai permanecer bloqueado, por exemplo, pode ser colocado na etiqueta. Nome e foto do trabalhador autorizado, que é a pessoa responsável por aquele bloqueio, ou as pessoas responsáveis por aquele bloqueio, porque o bloqueio ele pode ser feito por uma ou várias pessoas. Não é recomendado que seja aplicada etiquetagem somente. A etiquetagem por si só não fornece meio físico para evitar que o equipamento seja reenergizado. Ou seja, aquilo que eu falei, você só colocar uma etiqueta ali no disjuntor ou colocar uma etiqueta na torneira não vai impedir que a pessoa vá lá religar aquele disjuntor ou a pessoa vá lá e abra aquela torneira. Desde o início do padrão de etiquetagem de bloqueio em 1989, os pontos de isolamento de energia foram modificados ou substituídos para permitir a colocação de cadeados e novos dispositivos foram desenvolvidos para adaptar as fontes de energia para ajudar a cumprir o padrão. Antigamente, o bloqueio era muito focado na energia elétrica. Depois que foram se observando que outras fontes de energia também poderiam ser bloqueadas, esse processo foi sendo melhorado a cada dia. E cada momento que se descobre uma fonte de energia diferente, um dispositivo de bloqueio ele é realizado. Com relação à etiquetagem, é importante a gente falar que essas regras, né, que estão sendo colocadas aqui de aviso de perigo, instrução, objetivo, cronometragem, nome, foto, ela deve ser utilizada em todos os processos de bloqueio. Não coloque só o cadeado. Coloque o cadeado, mas também coloque a etiqueta para que as pessoas que estão ali saibam o motivo pelo qual aquele dispositivo está sendo bloqueado. E o mais importante, cada pessoa é responsável pelo seu cadeado e pela sua etiqueta de bloqueio. Ou seja, não terceirize essa responsabilidade. Isso nós vamos ver no passo a passo agora a seguir. As normas regulamentadoras 10, NR10 e NR12, regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, estabelecem exigências para com a obrigatoriedade de realizar bloqueio de energias perigosas sempre que houver qualquer interação com máquinas e equipamentos, como manutenção, limpeza, ajuste, instalação, entre outras. Para isso, é necessário atender aos seguintes passos. Ou seja, o bloqueio tem uma metodologia que tem que ser seguida. E nós vamos entender essa metodologia agora. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma metodologia de 9 passos de bloqueio,
que você pode usar no seu dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho. É importante que você faça um procedimento. Pode seguir essa metodologia aqui que vai dar certo. Primeiro passo qual é? Identificar a fonte de energia. Opa, eu identifiquei que tem um local aqui que passa uma energia e eu preciso que essa energia seja bloqueada para que eu possa executar minha atividade, senão pode acontecer um acidente, como aconteceu aquele do vídeo. O segundo passo, informar os envolvidos que existe uma fonte de energia naquele local. Ou seja, eu tenho que executar minha atividade, mas as pessoas ao meu redor, independente da minha equipe, outras pessoas, têm que saber que primeiro está sendo executada uma atividade ali, e segundo, que aquela atividade tem que acontecer sem que a energia passe naquele local. Até para haver um planejamento, uma programação, às vezes é um equipamento que não pode parar, que pode ter uma parada programada, e você não pode fazer isso aleatoriamente. Terceiro passo, parar o equipamento, né? É uma continuidade do segundo passo, porque você vai informar os envolvidos e ali você vai programar essa parada. Parou o equipamento, é importante você também desligar o equipamento, ou seja, uma coisa é você parar o motor, ele parou, mas ele ainda continua energizado, ou seja, ele não está desligado. Então, você vai desligar o equipamento. A partir do momento que você desligou o equipamento, ou seja, eu vou exemplificar melhor. O que é desligar o equipamento? Eu parei o equipamento lá, desvirei a chave dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar ele, eu vou no painel geral dele e vou desligar o disjuntor que leva energia para aquele equipamento. A partir do momento que eu desliguei o equipamento, que eu bati o disjuntor, que eu fechei o registro principal, eu vou realizar o bloqueio de energia daquele equipamento. Aí que vai funcionar. Eu bati o disjuntor, a partir do momento que eu bati o disjuntor, eu coloco o meu cadeado e coloco a etiqueta de bloqueio ali naquele dispositivo. E a partir daquele momento, ninguém mais consegue religar aquele dispositivo, a não ser eu que sou o responsável pela atividade, ou você que vai ser o responsável pela atividade. Qual é o próximo passo? Está bloqueado, eu posso botar o pessoal para trabalhar? Não. Você vai liberar a energia armazenada. Imagina que você está trabalhando com um produto químico. Tem uma tubulação, uma rede que tem um produto químico. Aí você vai lá na válvula principal e bloqueia aquela válvula principal. Ou então é um equipamento elétrico. Você vai lá e desliga o equipamento. Vou dar um exemplo legal. A televisão. A televisão não tem aquela luzinha do stand-by, aquela luzinha vermelha? Quando você desliga ela, não passa um tempinho ainda para você ver a luzinha se apagar? Aquele tempinho, aquela luzinha é um sinal de emergência que está te avisando que ainda tem energia naquela televisão. Acontece também com o carregador do nosso computador. Quando você desliga ele, a luzinha demora para apagar. Por quê? Enquanto a luzinha está acesa, tem energia naquele local. Ou seja, você bloqueou, você tem que liberar aquela energia. Se for um produto, uma tubulação de produto químico, uma tubulação de ar comprimido, você vai abrir os registros, as válvulas, para que o ar comprimido, ou para que o produto químico, ou qualquer tipo de produto, uma água pressurizada que esteja dentro daquele dispositivo, ele saia e elimine o fluido ou elimine a energia que está naquele local. Se for uma energia elétrica, você vai acionar o equipamento para que a energia residual que está ali se elimine. Ok. A partir do momento que você liberou a energia armazenada, você ainda tem que verificar se não existe mais nenhuma energia naquele local. Ou seja, esse sétimo passo é importantíssimo. Eu liberei o disjuntor de energia elétrica. Eu vou lá com o meu multímetro e vou lá verificar se não está passando energia ali ainda. Se não tem um gato ali naquele caminho ali. Porque eu posso achar que só desliguei o disjuntor, está resolvido. E tem um gato ali. Imagina, na tua casa, você desligou o disjuntor e tem um gato passando lá e você não sabe. Você vai ser eletrocutado do mesmo jeito. A partir do momento que você se certificou que a energia está zerada, tem energia zero ali, aí sim você pode realizar a sua atividade. Manutenção, instalação, reparo, ajuste, o que for. Acabou a atividade, eu vou fazer o desbloqueio da minha energia e vou religar o meu equipamento. É o nono passo do bloqueio de energia. Então o processo de bloqueio de energia passa por todas essas etapas.
E é importante você cumprir elas todas rigorosamente para evitar que falhas aconteçam. Partindo desse exemplo, eu quero pedir que você veja esse vídeo novamente, reveja ele, discuta com a sua equipe de trabalho e, principalmente, seja prudente ao executar suas atividades. Não corra riscos. Não execute atividades como o vídeo anterior que a gente viu e fique exposto a energias perigosas. Lembre-se, a segurança é o hábito baseado no cuidado. Com esse conceito, eu vou me despedindo de vocês. Primeiramente, agradecendo pela atenção e segundo, pedindo que nesse dia de trabalho, Deus te abençoe e te proteja. Vou pedir também que você não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o like e deixar também ativar o sininho das notificações. Lembre-se, qualquer dúvida, qualquer sugestão, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail rjf.treinamentos.gestão@gmail.com. Nos vemos no próximo DDS. Fique com Deus e até a próxima!